Contra o Ocidente, Rússia contra-ataca, Alexander Dugin. Este trabalho se trata de uma análise, onde faço comentários e observações acerca da obra em questão. Não é um audiobook ou narração e nem dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. Posso aqui fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Alexander Dugin é cientista político, filósofo e inspirador russo do chamado Movimento Eurasiano. Seus ideais, conceitos, escritos e visão de mundo ganhou notoriedade devido que, no olhar ocidental, eles influenciam a geopolítica russa, o governo e as decisões políticas e econômicas do presidente Vladimir Putin. Inclusive nas questões do expansionismo russo, se podemos dizer assim, visto no tocante à invasão da Crimeia em 2014 e da Ucrânia em 2022. Fato esse último que teria motivado o atentado terrorista contra a filha de Dugin em agosto de 2022, que resultou na morte dessa sua filha, Daria Dugina, aos 29 anos e que atuava como jornalista na Rússia. Como o próprio Dugin deixa claro em seus escritos, entrevistas e palestras, sua geoideologia é a construção de um grande espaço eurasiano, com centro na Rússia. Sua contrapartida é que o Ocidente é uma espécie de inimigo cultural, em que as ideologias que ele difunde seria nocivo aos valores, crenças, hábitos e religião russa. A ideia é de um império sob valores que combatam o que Dugin entende ser um mal americano ocidental. O iluminismo que gerou o modernismo, que gerou, por fim, o progressismo. E a esses valores que a Rússia representaria e seria a guardiã, Dugin deu o nome de a quarta teoria política. A primeira teria sido o liberalismo, a segunda o marxismo e a terceira o nazismo. E a partir do século XXI, então, seria a vez do eurasianismo, a quarta teoria política, cujas raízes estariam em tese no conservadorismo, no tradicionalismo religioso e no nacionalismo, que, é claro, nenhum desses tem a envergadura da interpretação que se dá no Ocidente. Antes, são versões que a Rússia, Dugin ou Putin tem desses conceitos de tradição, nacionalismo ou religião. E a primeira assertiva de Alexander Dugin é explicar sua definição de Ocidente. Para ele, o termo Ocidente não se trata de mera representação geográfica, mas sim de um conceito histórico. Se no sentido estabelecido no mapa mundi, Ocidente é a parte oposta ao Oriente, desde o ponto meridional Greenwich, no aspecto histórico, é um espaço ideológico onde a modernidade de lá flui para o restante do mundo, como epicentro de uma corrupção moral, política e social que busca invadir o espaço oriental, mudando por sua vez os costumes, hábitos e crenças desses povos. Para o autor, desde os séculos 17 e 18, pelo menos, o conceito de Ocidente veio a se transfigurar num sinônimo cultural para o sentido de modernidade, modernismo ou progresso. Quando se fala, por exemplo, em ocidentalização, não se está demarcando uma parte específica do hemisfério, mas de uma proposta ou característica cultural, social e civilizatória. Logo, Ocidente se refere, sem nenhuma sombra de dúvida, a uma forma de autoconsciência que os povos da França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos ou toda a América veio a assumir e a expressar no mundo contemporâneo. Desse veio de interpretação, portanto, a expressão Ocidente constitui uma geoideologia, ou modelo de sociedade que se incorporara na mentalidade coletiva e se difundiu e manifestou-se nos atos sociais, políticos e culturais da própria sociedade. Na linguagem de Dugin, ele diz que o estabelecimento da modernidade, que para ele é fruto ou sinônimo de Ocidente ou ocidentalização, levou a um arranjo cultural que, de então, formou a autoconsciência dos europeus primeiramente, e depois do resto do mundo chamado ocidental. Essa autoconsciência, por sua vez, se autoproclama a forma ou expressão do progresso, de modo que os povos ou sociedades que não adiram a essa consciência ou mentalidade estariam fadados a serem bárbaras, primitivas e atrasadas civilizatoriamente. O que por si justificaria, na visão desses europeus esclarecidos, a colonização desses povos, que em última análise não seria apenas por objetivos materiais e mercadológicos, mas também uma colonização de suas mentes,
isso é, ideológica. E segundo o autor ainda, é dessa ideia que o Ocidente se apresenta ao mundo como um modelo histórico para a humanidade e superior sobre todos os outros modelos de sociedade. Para Alexander Dugin, a partir dessa premissa ocidental, tudo que é produzido pelos países que se caracterizam por esse modelo geoideológico é distribuído como padrão normativo das culturas no mundo inteiro. E da visão de Dugin ainda, as raízes dessa mentalidade sociológica que perfaz o Ocidente advém do arcaico conceito de tribo, aonde o pertencimento a uma tribo que obtinha vitória militar sobre outra dava aos indivíduos vencedores um status social superior. Significava que eram melhores guerreiros que seus rivais ou mais privilegiados pelos deuses. Logo recebiam o direito de escravizar os povos derrotados. De um prisma universalista, o Ocidente capturou esse conceito tribal e julga a si mesmo como superior e então autorizado a subjugar as nações e países que não compartilham de seus ideais, pois são de outra tribo e devem ser vencidos e catequizados na mesma ideologia que a tribo superior, que na analogia seria o Ocidente. E como tribo superior que venceu seus rivais na guerra, a Segunda Guerra Mundial talvez, ela chamou sua ideologia de democracia e pretendeu vigorá-la em toda parte e lugar, e ninguém poderia dizer não, ou seria convencido pelo poder democrático das armas. É a figura do mestre escravo, conceitua Dugin, onde o Ocidente é o mestre a qual pertence o privilégio de domesticar e escravizar aqueles que consideraria seus escravos, ainda que a escravidão ou sujeição seja ideológica, ao invés de armada, embora a imposição de armas não esteja descartada se assim precisar. Lembrando que essa é a percepção de Alexander Dugin. Outros autores e outras obras trazem um panorama também negativo à perspectiva do autor e do eurasianismo, ou quarta teoria. De todo modo, do ponto de vista do autor, essas ideias e ideais liberais e democráticos que o Ocidente alega ter são disseminados pelo mundo através da política. E para Dugin, esse modelo mestre-escravo é o que está na essência do que ele chama de ocidentalismo. E, grosso modo, é a fonte de influência do globalismo e do modernismo sobre as demais partes do mundo. E todos os governos e sociedades são, então, convocados a participar desse universo de ideias, sob pena de serem acusados de nações antidemocráticas, autoritárias ou ditatoriais. Por esse ponto, Dugin mostra acreditar que o Ocidente é atualmente a marca representante de um conjunto de ideias e premissas que se autodetermina como propagadora do progresso e desenvolvimento, e que tem a missão de levar isso ao mundo. No entanto, ainda pelo ponto de vista de Dugin, sua verdadeira face é de um projeto ambicioso e materialista de estabelecer domínio político e ideológico sobre tantos quantos puder, fazendo os adeptos, ou escravos, sei lá, do modernismo, do multiculturalismo, do transevolucionismo, do progressismo e muitas outras coisas igualmente ruins. À custa, é claro, desses povos, indivíduos e sociedades perderem suas características, suas tradições, cultura e identidade nacional. E isso não vem sem também que aqueles países percam a sua independência político-econômica. E de um prisma acertado, Alexander Dugin confabula que o grande abismo produzido pelo ocidentalismo, que é o mesmo para efeitos práticos que globalismo e também o mesmo que modernismo, é que ele, após penetrar na sociedade, faz o país abandonar sua soberania e prospecta, então, preparar aquela nação para mais tarde entregá-la nas mãos de um governo mundial supranacional. Posição Rússia-Eurásia, então, de acordo com Dugin, é a oposta à do Ocidente, enquanto essa caminha para o seu fim, sendo o modernismo a última fase de um doente terminal, o projeto eurasiano marcha para o seu renascimento e amplitude. E, para ele, esse renascimento teve início com o ressurgimento da filosofia eurasiana, ou a multipolaridade, que em seu cerne nega as pretensões do Ocidente, que é a universalidade cultural, moral, política e religiosa. E que aqui Dugin fala em Ocidente Global, para se referir à métrica globalista de governo único. E prescreve que logo será o momento da Rússia agir contrária e decisivamente ao Ocidente globalista.
Ele, então, deslinda o que é a Rússia e o que é o Ocidente. A Rússia é uma civilização independente. O Ocidente é a estrada para o abismo. A universalidade do Ocidente global é um fenômeno de racismo e aspirações de superioridade cultural e colonial, enquanto a Rússia se destina a afirmar seu caminho, seus valores e sua independência perante as nações do mundo. E é com isso em vista que o autor se dispõe a conceituar sobre a quarta teoria política, que ele explica se fundamentar nas ideias de Carl Schmitt, um filósofo, jurista e professor alemão, membro do Partido Nazista e falecido nos anos 1985. Para Dugin, as bases do neo-eurasianismo estão nos escritos de 1939 de Schmitt, A Ordem do Grande Espaço e Introdução ao Conceito de Reich. A tese de Alexander é de que o modelo de pensamento político, geográfico e histórico está destinado a se cumprir não na Alemanha, como intencionou o autor nazista, mas na Rússia contemporânea. Mas é mais notório, ou assustador, Dugin dizer que, na análise schmittiana, a lei está subordinada à política, no sentido de que a adoção ou substituição de uma lei é, ou deve ser, feita na base da vontade, que porquanto pode ir além dos limites puramente legais. O fato é que, para quem prestar atenção, Dugin está a dizer que os fins justificam os meios, se for para eles, os eurasianos, é claro, estabelecerem o seu projeto de poder. Em termos mais diretos, é a justificativa que os ditadores dão quando querem impor suas ideologias totalitárias, mas se veem impedidos pela Constituição do país. E foi o que fizeram os grandes tiranos da história ao chegar ao poder em suas nações. Eles simplesmente decidiram mudar a Constituição e, dentre as novas leis que criaram, está de se perpetuar indefinidamente nos seus países. Foi assim na Coreia do Norte, na China, na Venezuela e até na própria Rússia. A premissa deturpada é de que, se a política é quem faz as leis, logo a política está acima e é superior à própria lei, ao ordenamento jurídico daquele país. E partindo disso, a autoridade política máxima precisaria apenas da sua vontade e pretextos para reivindicar uma mudança nas leis. Na prática, isso significa que não há limites para esse líder em questão, o que pode colocar aquela sociedade, então, os seus governados sob uma ditadura perpétua. Está, então, explicado quais filosofias alimentavam o Terceiro Reich nazista. E se é dessa fonte que se nutre também o eurasianismo, então o professor Olavo está certo quando diz que o eurasianismo é só uma versão requentada do carcomido nacional-bolchevismo. E por odiar o Ocidente, não se importa, ou até deseja, uma terceira guerra mundial, que possa então varrer o Ocidente da face da Terra e instaurar uma ditadura universal chamada, simpaticamente, de Projeto Eurasiano. Na obra em que cita isso, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre Alexander Dugin e Olavo de Carvalho, Olavo conta ainda que o professor Dugin já teria, inclusive, afirmado que nada o entristecia mais do que o fato de Hitler e Stalin não terem se aliado para destruir a França, a Inglaterra e tudo mais o que encontrassem pela frente, concedendo ao mundo inteiro os mesmos benefícios que deram aos internos do Gulag e de Auschwitz. Fica então patente que o eurasianismo é uma doutrina política e ideológica de um império global, cuja efetividade só é possível mediante o controle econômico, político e militar de todo o bloco russo-eurasiano. O que não deixa dúvidas de que, embora o professor Dugin acuse o Ocidente de globalista ou universalista, no pior sentido dos termos, não obstante o que ele propõe com o sistema ideológico eurasiano, é justamente também forjar um modelo de ordem mundial. O próprio Dugin descreve o projeto eurasiano como uma grande, consolidada e organizada unidade sociocultural, civilizatória, estratégica e política. Categorias essas que o arquiteto ideológico do Terceiro Reich, Carl Schmitt, já havia usado para definir o sistema nazista de Hitler, já no início da Segunda Guerra Mundial. A própria palavra alemã para Reich significa império ou reinado, dando vistas da pretensão hitlerista à época, que era o de consumar seu governo global sob o cetro dele próprio, de Hitler.
E para os eurasianistas, agora como Dugin, é a vez da Rússia protagonizar esse modelo de governo global ou de império, só que ao invés de Reich, chamam de Eurásia ou eurasianismo, ou ainda uma outra expressão muito empregada nos escritos de Dugin, governo mundo, significando a Rússia como centro de um sistema mundial de governo. Aproveito, inclusive, para recomendar uma obra que acentua um pouco da dimensão mística e esotérica do que foi o Terceiro Reich, a fim de que o leitor fique ciente das inclinações ocultistas que o Reich e outros projetos imperiais costumam deter em sua essência. E longe das vistas da massa de manobra, eu me refiro ao livro Reich Oculto, de James Herbert Brennan. E outra questão, então, trazida pelo autor, é sobre a democracia, no qual ele diz que essa forma de organização política, apesar de tantos crerem que ela se fundamenta no princípio de igualdade de todos os indivíduos de uma sociedade, na realidade ela não representa a vontade do povo, mas sim faz o povo se submeter a uma vontade que passa por elas, mas que não vem delas. E, pois, para se entender o que Dugin quer dizer com isso, ele mesmo explica que a base da democracia é o princípio de tomada coletiva de decisões, onde a vontade da maioria prevalece sobre a minoria. Isso é, o destino do indivíduo está na voz do coletivo. E esse coletivo, no entanto, ou essa voz coletiva, melhor dizendo, nas crenças originais, anterior à modernidade, significava a alma do etnos, o espírito comunitário que expressa sua vontade e suposta sabedoria por intermédio de um grupo ou povo. Nessas culturas mais arcaicas, esse espírito ou entidade mágica era representado por uma escultura, normalmente em madeira, que era fixada no centro da cidade ou da comunidade onde o povo deveria se reunir sempre quando iam tomar decisões importantes que mexiam com todos. Essa peça ou figura representando a alma do etnos era chamada de totem, que apropriadamente quer dizer espírito. E tal deidade étnica, quando invocada, fazia-se passar por aqueles indivíduos agora agrupados e fazia sua voz ou sua vontade, sua orientação, agir por meio daqueles que, ouvindo ou sentindo a voz, apontavam para uma certa decisão. A direção da maioria era considerada então a voz do espírito. E tanto por isso se popularizou dizer que a voz do povo é a voz de Deus, que na verdade queria dizer que a voz que o povo emite é a voz não delas mesmas, mas a do Deus que agiu e falou por meio delas. E esse Deus que falou por meio delas é a alma coletiva, o espírito da comunidade. E, segundo Dugin, é isso que sempre esteve por trás da democracia, um êxtase coletivo que anula os indivíduos para fazê-los parte de um sentimento místico grupal e que envaidece a pessoa, porque quando ela está no grupo a decidir algo, ela está em posse de um poder ou autoridade de decisão que a faz parecer importante e superior, pois ela tem o destino de muitos em suas mãos. E da concepção dele, é exatamente por isso e para isso que as democracias reconhecem apenas grupos sociais e tenta excluir dos seus processos democráticos quaisquer expressão e vontade das pessoas individualmente. Alexander chamará isso de êxtase político de decisão. E significa estar possuído ou adestrado por essa mentalidade grupal e coletiva que irá então formar o Estado democrático. Em Atenas, na Grécia Antiga, postula o autor, o berço da democracia moderna, apenas o cidadão da polis podia participar na democracia, ou seja, aqueles apenas que estivessem devidamente submissos psicologicamente pela crença de que o grupo ou a coletividade está acima dos indivíduos. E olhando desse ângulo, é a mesma crença presente nas monarquias absolutistas, só que ao invés de o rei ou monarca exibir a presença ou a vontade de Deus, agora é o povo, as massas quem receberiam a tal presença divina para expressar sua vontade. E Dugin ainda pontua que o ressurgimento da democracia nos moldes do iluminismo e renascença não foi, como tentam parecer, uma virada do mundo ocidental para a razão e para a ciência, mas sim uma retomada dos modelos e juízos místicos, alquímicos e herméticos que a antiga Grécia e Egito já praticavam,
a democracia dos deuses, do espírito comunitário. E para efeito de maiores esclarecimentos, eu recomendo então as obras Além da Democracia, de Frank Castle e Carol Beckman, e Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Em outra parte, um pouco mais à frente, Dugin vai abrir a discussão para incorporar nela o seu conceito de império. Isso porque no senso comum há a crença de que um império demanda, por obstante, um imperador. E isso assusta as pessoas porque também há no senso comum a correlação entre tiranos e déspotas, a figura de um imperador megalomaníaco. E na definição de Dugin, império é meramente um formato de organização política, social e econômica, em que uma sociedade pode ser administrativamente regida. Ele também diz que as sociedades ocidentais, embora repudiem a ideia de império, adotaram o Código de Direito Romano como base de suas próprias legislações, e não obstante o direito romano refletiu-se sobre a existência de um império. O que denota que não necessariamente a existência de um império significa opressão e ausência de leis e ordem. E vale aqui lembrar que toda essa digressão do autor é porque cabe a ele justificar a ideia e projeto que a Rússia tem de se tornar ela um império eurasiano com núcleo em Moscou. Logo, nada mais conveniente do que ele convencer o público que o conceito de império é bacana, que não tem nada a ver com tirania, etc., pois que afastar das pessoas o medo ou resistência delas ao tocante a serem governadas por um imperador ou império, isso favorece aos interesses duginianos. Mas no que concerne ao escopo desta obra em si, Alexander Dugin elabora que o império, nesses termos, é dotado de uma missão. É percebido como a incorporação do destino histórico da humanidade, diz ele. E na sua visão, ao longo da história, os impérios se realizaram sob formas religiosas, como o Império Bizantino, Austro-Húngaro, Islâmico ou Czarista, também na forma civil, como o Romano ou de Gengis Khan, ou também de aspecto ideológico, como o comunista na União Soviética e o liberal americano nos Estados Unidos. Todavia, o Império Eurasiano seria o ápice da técnica, da política. Uma conformatação social estratégica do mundo multipolar, onde o centro do império é a Rússia. E não trataria os demais estados-nação como vassalos ou colônias, nada disso, mas como entidades autônomas, conectadas por cooperação estratégica e de bem comum à capital eurasiana. Mas para Dugin, acrescenta-se, essa conformatação política-ideológica não se trata apenas de mera vaidade ou capricho, mas de a única maneira desses países sobreviverem ao avanço do globalismo e da modernidade. Ou do próprio Ocidente, que mais frequentemente ele chama de atlantistas, ou núcleo atlântico, que seriam os Estados Unidos e os países da OTAN. E é sob esse prisma que Dugin elabora o seu conceito de Império Eurasiano, mas pode-se dispor ainda que, embora não exponha tão abertamente esse ponto neste livro, o professor Dugin defende também que o avanço da Rússia para se estabelecer o Império Eurasiano não se refere apenas a questões ou motivos comerciais, econômicos ou mesmo civilizacionais, mas tem a ver sobretudo com fatores espirituais. Todo o conceito Rússia-Eurásia irrompe de um mito fundador, em que a nação Rússia despertaria para o seu lugar de grande mãe dos povos. Toda a propositura, então, que o professor Dugin disserta acerca do projeto eurasiano tem essa máxima como epicentro ideológico, ou seja, um fundo metafísico, uma finalidade transcendente acima de tudo. E de então, depois disso, Dugin vai descrever no capítulo seguinte como seria, na perspectiva dele, a estrutura ou arquitetura civilizacional desse então sistema ou império eurasiano. Ele denomina de sociogênese russa e tenta concatenar como se processaria os estágios, o estabelecimento e o formato administrativo desse grande império. Ele separa então em dois grupos aquilo que ele também chama, nesse capítulo, de fórmula da sociogênese russa, que são as constantes e as variáveis. E aqui se oculta um segredo. Nas constantes, ele classifica a civilização, que então formaria a sociedade, a etnia, que abarca as tradições, costumes e cultura, e o narod,
termo que Dugin usa para significar um tipo de essência ou personalidade sociocultural, mas que estaria presente ou expresso numa camada ou classe muito seleta. Em forma simplificada, seria o equivalente a uma parte do povo ou centro étnico, como o próprio Dugin se refere, cujo propósito imanente ou vocacional é carregar e transferir para outras gerações o legado cultural, racial, moral, civilizacional daquela sociedade ou povo. E embora Dugin não use essas palavras, me parece ele querer dizer que, dentro da sociedade ou civilização rússia, estaria os Narod, uma parte dessa sociedade mais iluminada ou pura, que teria a missão de manter acesa a chama cultural e o patrimônio civilizacional da mãe Rússia, para transmitir às futuras gerações. Quem sabe seja a versão ariana de Hitler, só que aplicada ao eurasianismo. Quantas variáveis estão uma parte do povo, a minoria étnica composta pela gente de outras nacionalidades e origens, que nesse esquema teriam papel secundário e transitório, porquanto não teriam as raízes civilizacionais do legítimo povo escolhido russo autêntico, advindo dos patriarcas eslavos, segundo Dugin. Ao lado desse está o governo e depois a sociedade. O governo é o agente político na administração. Ele é variável porque seu mandato ou cargo ou função não teria perpetuidade, mas seria renovável de acordo com os critérios adotados pelo Império, enquanto que a sociedade seria todo o restante, que não se encaixa nos termos e critérios de Narod. Eles variam porque podem ser compostos de várias raças, credos e até interesses, mas que também respondem ao centro eurasiano de Moscou, no aspecto de decisões políticas e sociais de ordem maior. E sobre Narod, o professor Dugin vai dizer que é a etnia que entrou para a história e tornou-se consciente do tempo e tomou consigo uma missão no tempo, consistindo, portanto, numa estrutura ordenada, harmoniosa e firme. E é a energia étnica que vive no passado e no presente e que abre para todos o futuro. Eu não sei você, mas a meu ver, isso parece a descrição de uma casta sacerdotal encarregada de transmitir ao povo a grande sabedoria antiga de algum culto, mistério ou tradição milenar, que apenas esses escolhidos podem passar aos seus contemporâneos. Mas como esses detalhes são, ao que parece, codificados, não aparecem assim claros no que Dugin diz, é preciso fazer ilações para se chegar a elas, e como esse é também um limite tênue para se concluir taxativamente sobre o que quer que seja, eu deixo então a cargo do próprio leitor estudar as obras de Dugin e tirar as próprias conclusões. Mas antes deixo para reflexão o que diz o autor sobre isso, que ele chama de Narod, quando ele está a tratar do tema do Leviatã russo. E então, o leitor observe se isso não é uma linguagem, digamos assim, religiosa, a tratar sobre uma elite mística ou superior, algo assim. Estou convicto, diz ele, que o Narod russo em sua alma não suporta qualquer autoridade sobre si. É fascinado por seu próprio mistério, ardente por uma beleza espiritual, atravessado por uma luz negra, escondido no retiro dos raios luminares, e inflexível como aço, agradável, despreocupado e fatal. Esse é o Narod do vento e do fogo, penetrante nas noites negras, o Narod que carrega Deus em seu ventre. Mas isso o professor Alexandre Dugin acerta, a meu ver, em afirmar, no capítulo sobre modernização, que enquanto que a modernização técnica é bem-vinda e necessária, a modernização moral, cultural e social, por sua vez, deve ser observada com muita cautela. A modernidade, como técnica, está atrelada a desenvolver instrumentos e meios que tornem a execução de tarefas e serviços mais simples e eficientes. A modernização técnica abrange novos softwares, equipamentos eletrônicos, dispositivos de trabalho, de tarefas domésticas, etc. Mas já a modernização moral e cultural, como bem diz Dugin, promove uma alteração nos valores e padrões comportamentais e de pensamento daquela sociedade.
Esse tipo de modernização instrui e ensina um povo a rejeitar os princípios e tradições que sempre estiveram ali e sustentaram aquela nação e civilização. E Dugin cita como exemplo a instituição do casamento, muito combatida pela modernização moral do Ocidente. O primeiro passo, escreve ele, é a rejeição do sacramento matrimonial nas igrejas, depois a rejeição do próprio ato de casar. É dito que a cerimônia, os votos, a liturgia ou até os papéis são secundários ou desnecessários. E, por fim, segue a permissão do casamento homossexual e, com isso, a inteira e completa abolição da instituição do casamento em si, passando-se a admitir como substituto a poligamia como norma social dos relacionamentos modernos. É isso que é a modernidade. É isso que a modernização faz. E Alessandro Dugin vai ainda mais longe. Ele aponta que todas as áreas da vida e sociedade têm sido alvo da modernização, que por se tratar de um processo planejado, pode ser chamado de materialismo. E todos os aspectos que balizam a vida humana são amplamente atacadas: a arte, o cinema, a religião. Cada um desses pilares são corroídos pela modernidade, a fim de colocar em seus lugares a perversão, a rebeldia, a anarquia e a blasfêmia. E o autor é enfático também ao dizer que a modernização moral leva à desintegração e repúdio das fundações conservadoras. E isso tem o preço de aquela cultura e sociedade perder sua identidade e mergulhar no caos social, que se externa ao vermos mais e mais pessoas com problemas psicológicos. A saúde mental nunca pareceu tão escassa como na última década. Mas também ocorre desestabilidade econômica, política e crises de fé nos setores religiosos, que deveriam justamente resguardar a clareza mental e espiritual para servir de farol ao povo. Mas é isso que acontece quando o modernismo irrompe numa sociedade. Semelhantemente ocorreu a todo o Ocidente, cuja todas as estações da vida em sociedade ocidentais se encontram deturpadas e em profundas crises. A família, divórcios, brigas e desentendimentos conjugais, segundo, terceiro, quarto casamentos, filhos mistos e uma completa insatisfação em todos eles. Também a criação de filhos, adolescentes rebeldes, preguiçosos, anárquicos, erotizados, perpétuos dependentes dos pais. Também a frieza da fé, no campo religioso, vazio e solidão existencial, falta de sentido e até perversão sexual naqueles que deveriam assegurar a tradição espiritual. E também crises econômicas, desvalorização da moeda, abalos econômicos que sacrificam a vida financeira de todos os cidadãos. E, por fim, na política, que é a corrupção e opressão. Isso define essa esfera da sociedade. Enfim, quando as pessoas deixam a modernidade entrar nos desígnios da moral, da cultura e da vida social, quando elas abandonam as tradições conservadoras e abraçam a modernização como padrão em suas vidas, o que vem em seguida é a inevitável névoa moral e espiritual, e aquela sociedade caminha então para o seu fim. E segundo o que assevera o autor, ainda nesse tema, o século XVII foi o limiar da modernização ideológica e cultural. No período que se deu o iluminismo, a sociedade buscou se desconectar das fundações religiosas e espirituais que predominavam nas culturas daqueles povos europeus, e a secularização que diziam que os libertariam só corrompeu suas consciências e desfez sua identidade. Não é preciso então detalhar como isso destruiu a ordem social, a vida familiar e a própria organização psicológica desses indivíduos. Querendo tornar-se livre de Deus, a sociedade daquela época se tornou escrava do mundo. É como explana o autor, mostrando então que a liberação de um povo para a modernização cultural e moral, social e espiritual, é o modo mais fácil e rápido para a sua destruição. Porque quando uma pessoa, uma sociedade ou um povo expulsa Deus da sua história e desenvolvimento, tudo que se põe no lugar se transforma no novo Deus dessa sociedade. E esse novo Deus irá possuí-los, mas não irá preenchê-los. Quando o homem deixa de servir a Deus, ele passa então a servir as suas próprias paixões fugazes e transitórias, exatamente como o iluminismo fez. Passou a idolatrar a razão e a ciência, e ao fim,
Estavam todos corrompidos pela luxúria, paixões irrefreáveis, vazio e violência, e também mergulhados em um paganismo e misticismo que a própria maçonaria distribuiu entre eles para suprir o vazio de Deus, que, porém, só os deixou ainda mais em trevas. Nietzsche quis fazer o obituário de Deus, infere o autor, e declamou que Deus estava morto. Mas esqueceu ele de dizer por que o mataram. É porque queriam a modernidade, ansiavam a modernização, e Deus parecia a eles uma ideia antiquada e arcaica. Não queriam o passado nem a tradição, queriam o novo e o radical, e era o que o modernismo lhes oferecia. Pois eis que todos os dias vemos agora nas manchetes em jornais de TV o que o modernismo trouxe de fato: violência, corrupção, traições, divisões, ambições, perda de sentido e razão de viver. Justa razão, tão idolatrada pelos iluministas da Europa Ocidental. E onde, enfim, a devassidão, a indulgência e o desprezo aos valores se tornam a norma, significa que não foi Deus que morreu, mas que aquela sociedade aqui está morta. E assim está escrito: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15:15. E assim encerra a análise da obra Contra o Ocidente, Rússia Contra-Ataca, de Alexander Dugin.